Consultor imobiliário. Sabias que o home staging interfere muitíssimo com as objeções do comprador, desvalorizando-as? Pois é, e que a escuta ativa é da maior importância para o comprador ganhar a tua confiança. Eu sou Silvia Henriques, sou decoradora de interiores, sou criadora de Art Fusion Lab. E hoje vou apresentar o episódio 12 da série Homestaging para que te quero. É uma série que é dedicada a consultores imobiliários como tu. Convido-te a ver os episódios que passaram, a ver este e a ver os outros que irão surgir. E hoje, neste 12º episódio, vamos falar sobre as objeções do comprador. Por isso, fica comigo, porque hoje vamos ver como o homestaging e a escuta ativa são indissociáveis. Até já. Vejo-te já a seguir. Já estamos nós de volta. Hoje vamos falar sobre as objeções do comprador. Portanto, quando os medos e as angústias e as frustrações estão mais exacerbados, a tendência do comprador ou de qualquer pessoa é proteger-se, defendendo ou atacando. Esse estado mental da defesa ou do ataque não é o estado mental, não é o estado psicológico, não é o estado emocional ideal para o comprador tomar uma decisão no sentido de sim, quero comprar. Nesse estado emocional, o comprador vai ter uma panóplia de objeções que o vão afastar da compra, vão afastar literalmente e passar para outra casa, ou afastar do preço de venda, portanto, propor abaixo do preço de venda. Não é nenhuma destas situações que tu queres. Portanto, o estado ideal para a compra, lembrando que compra de casa é talvez o maior investimento na vida da maior parte das pessoas, é um estado mais expansivo, um estado mais receptivo, um estado emocional em que o comprador se deixa envolver pelo ambiente, um estado emocional em que o comprador se projeta no ambiente, projeta o seu futuro e o futuro da sua família no ambiente. Portanto, já se está a perceber que o homestaging vai interferir muito nas objeções, fazendo o que com elas? Desvalorizando-as, tornando-as mínimas. E quando o valor, a carga emocional das objeções se torna mínima, portanto, que são as desvantagens do investimento naquele imóvel, obviamente que as vantagens, portanto, daquele investimento vão estar muito mais visíveis, vão estar muito mais presentes na mente do comprador. Portanto, para diminuir as objeções, tens de começar sempre, invariavelmente, por ouvir o comprador. E como é que isso acontece? Com escuta ativa. Tu tens que perceber, quer
no discurso direto, quer nas entrelinhas, as necessidades do comprador, os seus desejos, e do que é que ele se quer aproximar, mas também dos seus medos, das suas angústias, das suas frustrações e do que é que ele se quer afastar. É preciso também perceber o contexto, é preciso também perceber experiências anteriores, portanto, é esta conversa que tu tens que ter e tens ao longo do tempo com o comprador, vai-te ajudando a ajustar a oferta. Por isso, ao entenderes os critérios e a razão para esses critérios, como por exemplo, o preço, a dimensão, a localização, vais também saber adequar a oferta e adequar o comprador ao imóvel. Portanto, trazer o comprador certo ao imóvel certo e, e adequar portanto, o comprador ao imóvel. Por exemplo, quando tu fazes esta escuta ativa em relação ao preço, tens que perceber que se calhar existem crenças relacionadas com o valor do investimento, com o valor do futuro, da futura prestação. Portanto, poderás então ajudar a clarificar mais portanto, aquilo que o comprador acredita que seja o preço máximo budget possível para ele, precisamente entendendo porque é que ele chegou àquele número. Em relação à dimensão, porque é que o comprador diz que quer uma casa com 3 quartos? Se calhar se calhar precisa mesmo dos 3 quartos, que se calhar vem de uma experiência, que por falta de espaço, por falta de funcionalidade da casa anterior, esses 3 quartos é o que resolve então o problema da dimensão e do espaço. Outra coisa também em relação à localização, perceber porque é que tem que ser aquela localização e não outra. Portanto, as pessoas têm sempre crenças em relação a um determinado tema. É perceber de onde vêm essas crenças, porque é que elas existem e apresentar, quiçá, alternativas. E vais ter então aí um exercício de escuta ativa, obviamente, muito importante, e de empatia, claro, e isso vai-te abrir a possibilidade, então, à proposta de mais imóveis para o comprador. Portanto, percebendo então todo este contexto, não só os criadores, mas a razão deles, desta forma tu vais também saber adequar então o comprador ao imóvel. Ou seja, a oferta ou o imóvel tem que começar por ser o mais próximo possível dos critérios do comprador. Caso contrário, o comprador vai achar que é uma perda de tempo de trabalhar contigo e tenho a certeza que não é isso que tu queres. O comprador, tu não queres um comprador que larga a tua mão.
Pronto, mas é esta coisa da escuta ativa, acredito que já o faças. Ah, se não fazes, devias de fazer. Torna-te mais empático ou mais empática para então perceberes um bocadinho mais além do óbvio, não é? Da conversa que tens com o comprador. Ah, Portanto, porque efetivamente eu continuo a ver consultores que querem à força mostrar casas, a verdade é que o comprador percebe que estás a impingir, e isso só vai ativar mais aquele estado emocional que te falei, de fuga ou ataque. Agora deve estar a pensar assim, então mas Silvia, então mas o homestaging não transforma qualquer casa, não torna qualquer casa mais atrativa? Bom, a minha resposta é que o homestaging transforma calhaus em diamantes, sim. No entanto, se tens um comprador com um determinado budget e tu apresentas uma casa 50% acima do budget, achas viável para o comprador? Ou se tens um comprador com 3 filhos, mais um bebê a caminho e quer 3 quartos, pelo menos, e tu apresentas um T2, achas viável para o comprador? Ah, eu estou a dar estes casos porque eu conheço casos semelhantes assim, portanto. ah, e esta história da escuta ativa é da maior importância. Esta coisa da empatia é da maior importância. Portanto, tem que fazer parte da tua estratégia. Ah, por exemplo, tenho um caso pessoal, em que disse, naquela altura que já te falei, já ontem já tinha falado sobre caso pessoal de uma casa, não é? Que vi, que queria comprar. Portanto, e este exemplo é desse período. Então, eu disse ao consultor que queria uma casa ou com resto de chão, ou num prédio, poderia ser em andares acima do resto de chão, mas desde que o prédio tivesse elevador. Expliquei a razão, tem esse trabalho. Portanto, não era, queria vincar que não era um capricho meu. É porque na família tinha uma pessoa com mobilidade condicionada. Portanto, era um membro da família que não estava sempre connosco, mas ocasionalmente estaria, e que uma casa nessas condições, que obviamente que tornaria um inferno viver na casa, não é? Portanto, e o que é que o consultor fez? Pois, o consultor não ouviu nada do que eu disse e apresentou-me uma casa no terceiro andar, sem elevador. Pois é. Ah, Portanto, o consultor, se ouviu, não entendeu os meus motivos. Obviamente que não houve empatia nenhuma do consultor em relação às minhas necessidades. E o que é que eu comecei a pensar daquele consultor? Aquela pessoa não quer trabalhar mais. Esta pessoa fez-me perder tempo. Este consultor vai-me fazer perder tempo. Acredito que não é isto que tu queiras, não é? Por exemplo, há coisas também que o homestaging não resolve. Por mais bem apresentada que a casa esteja,
há coisas que o homestaging não resolve. Portanto, daí que tens sempre, sempre, sempre que fazer um trabalho de escuta ativa para evitar apresentar casas ao comprador que incluam objeções, portanto, que incluam algumas da panóplia das suas das suas objeções, daquilo que ele não quer. Portanto, outro caso pessoal, tudo na mesma altura. Como vês, andei aqui durante bastante tempo até conseguir encontrar uma casa e mesmo assim. Portanto, tinha dado ao consultor um perímetro máximo. A casa tinha que estar no máximo naquela localização. Eu conhecia muito bem a zona e as estradas, e a razão desse limite máximo não tinha a ver com combustível, não tinha a ver com essa parte monetária, tinha muito mais a ver com a logística matinal. Portanto, eu tinha que fazer vários quilómetros para o infantário e para o trabalho, o que implicava uma rotina de acordar às 5 da manhã com uma bebê. Portanto, uma outra localização que implicasse uma rotina pior que esta seria inviável. Já era mau ter que acordar às 5 da manhã, não é? Mas era um limite que eu tinha, mais ou menos fazível, mas mais do que isso seria extremamente complicado e tornaria novamente a nossa vida um inferno. Ora, e o que é que o senhor consultor fez? Apresentou-me um imóvel que queria implicar fora dessa área, não é? Que eu tinha proposto, e queria implicar portanto, o acordar muito mais cedo do que aquilo que eu já estava acostumada. Portanto, isso era completamente inviável. Novamente, aquele consultor era uma perda de tempo. Não cheguei a ver a casa, como é óbvio, porque eu percebi logo onde é que ela se localizava, mas nunca mais entrei em contacto, nem quis saber mais daquele consultor, que obviamente não me escutou. Por isso, há objeções como o preço, a dimensão, a localização, que o homestaging efetivamente não consegue resolver. O homestaging tem uma amplitude de ação dentro de um determinado contexto. Portanto, mas aqui a questão não é se vale ou não vale a pena preparar os imóveis para venda. É óbvio que isso tem que acontecer sempre. Aqui a questão é que tu, o consultor, tens de saber escutar ativamente o comprador. Por exemplo, se o comprador te diz que precisa de uma garagem, tenta saber porquê. É um capricho ou existe alguma uma motivação por trás? Ou há alguma experiência anterior que o faz ter essa exigência? Portanto, pode vir de uma experiência anterior em que o estacionamento de rua era quase impossível. Aqui, o homestaging pode tornar a inexistência da garagem completamente irrelevante, desde que o
estacionamento de rua seja generoso. Portanto, a existência, a, inexist, a existência da garagem pode ser irrelevante, desde que o contexto permita então uma logística da família dentro do normal, não é? Por exemplo, se o comprador diz que precisa de uma casa com uma determinada área, tenta perceber de onde é que vem esse número, os 100 metros quadrados, os 200 metros quadrados, de onde é que vem esse número? Porquê? Porque o comprador pode vir de uma experiência de uma casa que, na verdade, é disfuncional, que não tem problema, não tem a ver com a dimensão, mas com a fluidez. E aqui sim o homestaging funciona, porque torna as casas mais amplas e funcionais. Portanto, o homestaging não é a pílula mágica que resolve todos os problemas. Tens que fazer a tua parte também. Por exemplo, a casa onde eu neste momento habito é mais pequena do que aquela onde eu habitava. No entanto, eu considero-a maior, entre aspas, mais funcional do que a anterior, que tinha pelo menos mais 20 ou 30 metros quadrados. Na outra, parecia que não havia espaço para nada. E tem a ver precisamente com isso, com essa fluidez do espaço, com essa funcionalidade do espaço. O staging só ajuda a reforçar essa característica do espaço. Portanto, para terminar o episódio de hoje, o homestaging vai fazer o comprador escolher um imóvel em detrimento do outro. Tudo é uma questão de comparação. Mas disso vamos falar mais amanhã. O que importa reter então aqui é que o homestaging não é uma pílula mágica, resolve objeções, sim, mas tu tens de fazer a tua parte escutativa e adequar a oferta às necessidades e exigências do comprador, entendendo sempre não só portanto, não só portanto, as exigências ou as objeções, mas o contexto onde elas aparecem, não é? Portanto, quiçá experiências anteriores que determinaram que o comprador tivesse criado uma crença em relação a uma determinada assunto, como o preço, como a dimensão. Pronto, mas aqui então é isto, cabe a ti também saber fazer este match. Então, por hoje ficamos por aqui, espero por ti amanhã.